Olá, hoje nós vamos falar sobre regras de associação. Imagina que a gente tem um banco de dados que tem a seguinte cara: cada linha desse banco é uma compra feita no mercado, né? Então, uma pessoa vai no mercado, compra vários produtos e paga. E a gente vai registrar nessa linha todos os produtos que essa pessoa comprou, né? Então, nesse exemplo, nessa primeira compra, a pessoa comprou pão e cerveja, tá? Não comprou leite nem refrigerante. Essa segunda pessoa comprou leite, pão e só. Não comprou nem cerveja nem refrigerante. E assim por diante, né? Então imagina que a gente tem uma lista com essas características. O objetivo de um sistema, de uma regra de associação, né, é descobrir regras do tipo, olha, quem compra leite em geral também compra pão. Quem compra cerveja e refrigerante em geral também compra carne. Né, e assim por diante. E a questão é como que a gente consegue fazer isso, né? Mas fazer isso, a princípio, é fácil, né? Bastaria você olhar, por exemplo, tabelas 2 a 2, tabelas de contingência 2 a 2 entre produtos, ou versões trivariadas disso, etc. Né? Olhar odds ratio, as maneiras tradicionais de estatística. O problema é que, tipicamente, esses bancos têm tanto número de linhas grande quanto o número de colunas muito grande. Então, se a gente fizer isso olhando todas as combinações 2 a 2, 3 a 3, a gente vai ter uma restrição computacional muito grande. Quer dizer, a gente não vai conseguir, de fato, investigar todas essas regras. Como a gente consegue resolver esse problema de uma forma eficiente? E é isso que regras de associação tentam fazer. Né? Aqui eu estou dando um exemplo de mercado, né? Mas, obviamente, isso tem um uso muito mais amplo. Né? Então, um exemplo é de sistema de recomendação. Você pode, num site de compras, tipo a Amazon, querer oferecer produtos para as pessoas. E uma maneira de oferecer produtos é olhar quem compra coisas em conjunto. Quem comprou o livro tal também comprou o livro tal, então você recomendar esse segundo livro para uma pessoa que está pensando em comprar o primeiro, por exemplo. Tá? Então, regras de associação também é uma maneira de eu criar um sistema de recomendação. Tá? E no exemplo do mercado, é claro, no fundo é uma versão de sistema de recomendação, mas em que você vai ter que escolher fisicamente onde você vai colocar os seus produtos. Ah, se quem compra pão também compra leite, eu vou colocar o leite e o pão próximos para que a pessoa goste mais da experiência no meu mercado. Ou então eu vou colocar eles muito distantes, que é para a pessoa percorrer o mercado inteiro e aí comprar mais coisas no meio. Tá? Então, a regra de associação visa fornecer essas regras para quem vai tomar as decisões, e a partir disso a pessoa toma as decisões que ela tem interesse. Né? Pode ser mandar uma carta para os seus clientes, olha, tem essas ofertas aqui no mercado, uma carta dirigida de acordo com o que ele costuma comprar, e por aí vai. Tá? Então vamos ver como, a gente vai ver uma forma de como que pode resolver esse sistema de recomendação e vai introduzir alguns conceitos úteis para interpretar as regras que vêm deles, tá? Então a gente vai assumir que as variáveis são binárias, comprou ou não comprou aquele produto, por exemplo. Tá? A gente precisa, então, como eu falei, o grande problema é computacional aqui. Como que eu consigo olhar várias regras, um número grande de regras, né, sem ter o problema de custo computacional elevado a ponto de não dar para fazer. Então, a gente vai colocar uma restrição para tornar o problema factível. Né? E a restrição é que a gente só vai olhar para um subconjunto de regras. Mas não vai ser um subconjunto qualquer. A gente vai escolher um subconjunto de forma que as regras desse subconjunto aconteçam com uma certa frequência. Né? Então, o que a gente vai fazer? Então, primeiro vamos definir, para uma dada regra, uma regra eu estou pensando simplesmente como um conjunto de produtos. Ainda não estou pensando em algo implica, um produto implica outro. Eu estou pensando simplesmente no conjunto de produtos. Então, por exemplo, produto 2, 4 e 10. Leite, água e refrigerante, por exemplo. A gente vai definir o suporte desse produto, tá? Como sendo a probabilidade de alguém comprar o suporte desse conjunto de produtos, desse subconjunto, como sendo a probabilidade de alguém comprar esses 3 produtos ao mesmo tempo. Tá? Então, o suporte de leite, água e refrigerante é a probabilidade de alguém comprar água, leite e refrigerante em uma ida ao supermercado. Isso que é o suporte, essa definição. Então, esse aqui é o suporte desse subconjunto S. Tá? A gente só vai olhar para regras que têm um subsuporte alto. Porque se a regra tem um suporte baixo, quer dizer que ela é tão raro alguém comprar esses 3 produtos ao mesmo tempo, ou 2 produtos, que nem vale a pena olhar para essa combinação, porque
Eu teria que fazer só seria útil se eu fosse fazer uma política muito específica para alguns pouquíssimos indivíduos, né? Claro que eu posso ter interesse nisso, né? Mas como eu estou tentando achar alguns atalhos computacionais para conseguir resolver o problema de associação, de regras de associação, o atalho que eu vou fazer aqui é só olhar para conjuntos de produtos que têm suporte alto. Se ele tem um suporte baixo, eu nem olho para ele. Essa é a restrição que é razoável para muitos problemas, né? Como que eu estimo o suporte de um produto? Simplesmente calculando a proporção de vezes que as pessoas compraram aqueles produtos ao mesmo tempo no mercado, né? Então, suporte para, sei lá, água e leite, o suporte estimado para água e leite, é a proporção de vezes que as pessoas compraram água e leite nas compras que a gente tem registradas no nosso banco de dados, né? Então, esse é o suporte, e a gente vai fazer essa restrição que a gente vai fazer para conseguir buscar mais eficientemente as regras. A gente só vai buscar pelos subconjuntos de itens S que tem suporte maior ou igual que um corte T, né? Então, esse corte é definido pelo usuário. Se ele tiver muito tempo computacional, muita memória no computador, etc., ele pode escolher um T pequeno. Se ele tiver pouco, ele pode escolher um T grande. Então, é um threshold, né, um corte que a gente escolhe e fala, olha, só vou olhar para os produtos que acontecem com uma frequência maior, combinações que acontecem com uma frequência maior que esse número que eu fixei, tá? Então, a maneira aqui que eu estou descrevendo, né, de como que se pode buscar por regra de associação é chamado de algoritmo a priori. Existem vários métodos. O a priori é o mais usado, mas tem muitos outros, né? Então, a ideia é como faço isso eficientemente, né? E o a priori, ele tem uma série de sacadas, né? Então, eu só vou mostrar uma aqui, existem várias, mas uma delas é a seguinte. Vamos dizer que eu tenho aqui um subconjunto, tipo água e leite. Se esse subconjunto ele tem um suporte pequeno, tá? Então, qualquer subconjunto que seja maior que ele, que tenha mais produtos ainda, necessariamente ele vai ter um suporte menor, tá? Então, se água e leite, vamos dizer, tem um suporte de 20%, água, leite e pão só pode ter um suporte menor que 20%, né? Porque eu estou acrescentando um produto, né? O suporte de uma regra é uma probabilidade de uma interseção. Se eu estou fazendo uma interseção de um número maior de elementos, essa probabilidade só pode cair, tá? E por que esse truque é útil? Porque, então, se eu calculei o suporte de água e leite e ele deu pequeno, eu nem continuo investigando as regras que incluem água e leite, que incluem mais que esses dois elementos. Se o suporte, mais extremo ainda, se eu comprei, sei lá, o suporte de um produto, sei lá, tipo, sei lá, papel higiênico, e vamos dizer que ele foi muito baixo, eu nem olho para regras que contêm papel higiênico, porque elas necessariamente vão ter um suporte menor, tá? Então, é meio que um corte que você já faz e fala, ó, daqui eu já nem olho mais. Então, usando esse truque e outros truques desse tipo, você necessariamente você consegue cortar caminhos e não buscar todas as regras 2 a 2, 3 a 3 e assim por diante, tá? Bom, então, depois de encontrar todos os subconjuntos S que tem suporte maior que esse T que eu fixei, aí ele vai buscar para regras do tipo A implica B, né, em que A e B são subconjuntos desse S, né? A gente vai ver algumas medidas de como que a gente caracteriza esses As essas regras, tá? O A é chamado de antecedente e o B é consequente, né? Vem antes e que vem depois. Então, por exemplo, eu posso achar que o suporte de leite e pão é alto, e agora eu vou buscar alguma regra do tipo, quem compra leite também compra pão, quem compra pão também compra leite, tá? Bom, definida, vamos dizer que eu fixei uma regra, tipo, quem compra leite também compra pão, né? Para determinar a utilidade dessa regra para o fim que a gente quer usar, que é recomendar, por exemplo, o produto, a gente define outras duas medidas que são interessantes. A primeira é a confiança da regra. A confiança da regra é a probabilidade dela comprar B, dado que ela comprou A. Então, no nosso caso, é a probabilidade dela comprar pão, dado que ela comprou leite. Se essa confiança é alta, quer dizer que alguém que comprou leite provavelmente vai comprar também pão. É isso que é a confiança. É uma estimativa dessa probabilidade que você obtém usando as frequências que você vê no seu conjunto de dados, tá? A segunda quantidade é o lift, o levantamento, né? Que é o lift? O lift é uma estimativa da probabilidade de B dado A sobre a probabilidade de B, né?
Então, no nosso exemplo, seria a probabilidade de comprar pão, dado que o usuário comprou leite, em relação à probabilidade não condicional dele comprar pão. O que isso quer dizer? Um lift, vamos supor, de 2, por exemplo, vamos dizer que esse número de 2. Isso quer dizer que a probabilidade de alguém comprar pão, dado que ele comprou leite, é 2 vezes maior que a probabilidade de alguém qualquer comprar pão. Então, o lift, a ideia é realmente de levantamento, quer dizer, uma vez que você sabe que ele comprou leite, a probabilidade dele comprar pão aumenta muito, se o lift é grande. Tá? Então, essas duas regras, essas duas medidas, confiança e lift, elas são interessantes. E elas são mais ou menos complementares. Eu já vou dar um exemplo aqui. Então, vamos ver isso aqui na prática, interpretar isso para ver o que quer dizer. Então, vamos pensar na regra, quem compra manteiga e geleia também compra pão. Vamos dizer que essa regra tem um suporte de 3%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 3% das compras no meu mercado, em 3% das compras no meu mercado, a pessoa comprou tanto manteiga, quanto geleia, quanto pão. Não é muito frequente, mas, bom, 3 a cada 100, né, tá ok. Tá? Confiança 82%, quer dizer que dado que a pessoa comprou manteiga e geleia, ela tem 82% de probabilidade de comprar pão também. E o lift de 2, mais ou menos, quer dizer que alguém que comprou manteiga e geleia tem 2 vezes mais probabilidade de comprar pão do que um usuário qualquer do meu mercado que compra pão. Tá? Deixa eu refrasear, né? O lift de 2 quer dizer que a probabilidade do usuário comprar pão, dado o que eu sei, que ele comprou manteiga e geleia, é 2 vezes maior que a probabilidade de um usuário qualquer do mercado comprar pão. Tá? Então, realmente, saber que ele comprou manteiga e geleia aumenta muito a probabilidade dele comprar pão. Tá? Então, em geral, você está interessado em regras de associação que tem tanto suporte quanto confiança, autos e lift, mas isso vai depender muito do seu problema e do que você quer fazer no fim das contas. Então, só para dar um exemplo, vamos dizer que você tem uma regra que tem confiança, vamos dizer 95%, e lift de 1, tá? O que isso quer dizer? E vamos pensar numa regra específica, do tipo, quem compra, sei lá, água, também compra pão. Vamos dizer que essa regra tem confiança 95% e lift de 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 95% das pessoas que compraram água também compraram pão. Mas a probabilidade de alguém comprar pão, dado que comprou água, é a probabilidade dele comprar pão. O que isso está me indicando, então? Então, isso só está me indicando que pão é um produto muito comprado. Independente da pessoa comprar água ou não, ela tem uma probabilidade alta de comprar pão. Então, se eu ver uma situação como essa, eu não colocaria o pão perto da água, porque não é porque ela comprou água que ela vai comprar pão. Não tem essa... A probabilidade de comprar pão, dado que comprou água, não, ela é alta, mas não é porque quem não compra água tem menos chance de comprar pão. Esses eventos são independentes, porque o lift é 1. Tá? Então, eu poderia colocar o pão em qualquer lugar do mercado, possivelmente. Não preciso colocar ele necessariamente perto da água, porque não é essa pessoa especificamente que vai comprar água. Tá? Então, isso daqui é suficiente. Então, eu não tenho por que agir dessa maneira. Né? Da mesma maneira, o lift pode ser 2, por exemplo, para essa regra. Então, vamos pegar essa outra situação aqui. Opa! Vamos colocar de novo aqui. Quem comprar água também compra pão. E vamos dizer que o lift é de 2, mas que a confiança é 10%. Né? Isso talvez também não seja interessante para mim, porque, tá bom, quem compra pão tem 2 vezes... Quem compra água tem 2 vezes mais chance de comprar pão do que alguém qualquer, tá? Mas a confiança dessa regra é tão baixa, quer dizer, ainda tem tão pouca probabilidade dele comprar pão só porque ele comprou água, que talvez não vale a pena também eu fazer essa recomendação. Então, tudo vai depender muito do caso, né? Ou você pode até ter regras que têm tanto confiança quanto lift altas, mas o suporte é tão baixo, né, que talvez não valha a pena você investir em alguma coisa específica, né? Tipo, vou fazer sei lá, vamos imaginar que você vai fazer uma carta com ofertas específicas para cada pessoa. Se o suporte é tão baixo dessas pessoas, talvez não tenha por que você gastar tempo com isso, mesmo que a confiança e o lift sejam relativamente altos. Aí vai depender dos custos internos. Tá? Então, é importante entender bem o que essas medidas daqui estão dizendo para saber como tomar a decisão. Elas são
complementares em um certo sentido. Então, agora vamos ver um exemplo no nosso banco de dados favorito, o banco da Amazon, né, dos reviews da Amazon, para ver como que a gente usa isso no R. Então, o banco aqui, então, o uso aqui vai ser um pouco diferente, tá? Não vai ser, de fato, um sistema de recomendação. Eu não vou usar, digamos, essa ideia de regra de associação pensando num sistema de recomendação. Eu vou usar as regras de associação como uma forma descritiva de entender meu banco de dados, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o banco a matriz documento termo, né? Então, cada coluna é um termo que aparece no meu banco de dados e cada linha é se esse termo apareceu ou não apareceu. E aí, né, em um determinado texto, né, em uma determinada resenha, e eu vou procurar regras do tipo, olha, se apareceu a palavra A, também aparece a palavra B. Tá? Então, eu quero ver que palavras aparecem conjuntamente. Então, eu vou usar regras de associação como uma forma de entender os textos um pouco mais. E eu vou usar, então, essas duas bibliotecas, o A-Rules e A-Rules-Vis, né? A segunda é para visualizar essa regra de associação. Eu vou pegar o DTM que a gente tinha, a matriz documento termo que a gente usou nas outras aulas, e vou converter ela para esse formato transactions, que é o formato que é usado aí nesse pacote. Tá? Essa transactions, aqui essa matriz ela tinha elementos que não eram 0 ou 1, porque na verdade eu estava usando uma representação que não era binária. Se não me engano, eu estava contando quantas vezes cada palavra aparecia. Então, simplesmente ele falou 0 versus diferente de 0, tá? E pronto. Então, no fim, ele transformou isso na matriz binária. Esse formato transactions nada mais é também do que uma matriz esparsa, né, que a gente já viu que também é usada no DTM, etc. No TM, desculpa. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou plotar quais são os termos mais frequentes. Né? Então, os termos nesse contexto de regra de associação vão ser os itens. Cada coluna é um item diferente. Tá? O item frequency plot, os 20 mais frequentes, tá? Com valor absoluto. Eu já tinha colocado o gráfico aqui. Então dá para ver, olha, o primeiro é o like, the, good, great, this, just, por aí vai, tá? Agora eu vou criar as regras de associação, deixa eu só ver que eu fiz algumas variações. Acho que eu vou mostrar essa daqui que é mais interessante. É o seguinte, eu vou usar o algoritmo a priori para fazer isso, eu vou só olhar para as regras que têm suporte maior que 1% e confiança maior que 10%, tá? Então também vou usar esse threshold na confiança. E que elas têm pelo menos dois termos, dois elementos, né? Não regra de um elemento só. Tá bom. Aí eu vou também colocar o seguinte, eu vou forçar que o lado direito, então o RHS é right hand side, ele seja flavor. Né? Então eu forcei, ao invés de pegar todas as regras, eu quero saber o seguinte, que regras implicam, que palavras implicam que a pessoa provavelmente também usou flavor. Tá? E é isso que eu vou fazer. Então, regras está ali, aqui. Esse default left hand side é simplesmente não precisa escolher nada para o lado esquerdo, tá? E agora eu vou ordenar as regras por lift. Então, aqui tem as regras que foram escolhidas, eu vou reordená-las por lift de acordo com a ordem decrescente, tá? Olha que interessante. O que isso aqui está dizendo? Olha só. A probabilidade de alguém que usou a palavra rich, rico, também usar flavor é 3 vezes maior que a probabilidade de alguém usar flavor, alguém genérico usar flavor, tá? E faz sentido, rich flavor, né? É uma expressão que você poderia usar, né? O que é rich? O flavor, né? E a confiança é 54%. Então, isso quer dizer que, dado que a pessoa usou rich no texto, tem 54% de probabilidade dela usar também flavor, tá? Lembrando que aqui eu estou só fazendo bag of words, então elas não estão ordenadas. Não quer dizer que necessariamente é rich e depois é flavor. Pode ser rich de outra coisa no texto. Simplesmente está me dizendo que essas expressões, essas palavras costumam aparecer juntas, tá? E o suporte de 1,2% quer dizer que 1,2% das minhas resenhas tem a palavra rich e flavor simultaneamente. Certo? Bem interessante. Chips também aparece com flavor. Will, né? Chips and will, flavor. Chips, salt, flavor. Strong flavor, certo? E por aí vai. Né? Então, é bem interessante. Dá para ter umas ideias aqui de como que os textos são, né? Aí eu vou plotar também o gráfico, desculpa, só para a gente visualizar. Ficou meio pequeno. Deixa eu fazer de novo isso aqui, peraí.
Então, isso aqui não dá para aumentar facilmente aqui, sim. Bom, eu acho que na tela aí vai ficar meio pequeno, mas dá para ter uma noção, né? Então, ele mostra as regras visualmente. Então, reach está implicando flavor, this está implicando aqui também flavor, e daí ele coloca umas bolinhas de acordo com lift, etc, né? Então, dá para você escolher um monte de coisas aqui, qual o tamanho da bola vai ser proporcional ao lift ou à confiança, e por aí vai, né? E tem diferentes visualizações que você pode testar, né? E assim por diante. Né? Claro que aqui tudo a gente está olhando coisas que implicam flavor, porque eu coloquei flavor para a direita, mas em regras em geral você teria várias bolinhas sendo o centro, né, dessas regras, tá? Agora eu quero mostrar um outro uso de regras de associação que é interessante, que é para classificação. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar o banco original que eu tinha e vou adicionar nele uma coluna que é a resposta. A resposta é se o produto é bom ou é ruim. Né? Lembra que aqui eu vou classificar ele em nota maior ou igual que 4 ou nota menor que 4. Maior ou igual que 4 eu vou dizer que o review é bom e é favorável ao produto, né? E menor que 4 eu vou dizer que o review é desfavorável ao produto. Então, eu vou criar essa matriz documento termo. Não sei se funcionou. Eu acho que o response. Tá aqui. E transformar aqui em regra de associação. Então, agora eu tenho um item a mais, que é se o produto se o review é bom ou é ruim. E o que eu vou querer ver é como que as outras palavras implicam no produto ser bom ou ser ruim. Então, eu vou usar o algoritmo a priori agora, mas obrigando o right-hand side a ser se o produto ser bom. Então, o produto ser bom é o que recebeu 1, o produto ser ruim ser 0, e eu vou ver que palavras implicam que o produto é bom. Certo? Eu estou usando um artifício aqui dentro de regra de associação para ver se eu consigo algum classificador, tá? Interessante. E aí eu ordenei por confiança, porque nesse contexto, talvez, uma confiança alta quer dizer basicamente que quem usou aquela palavra também vai dar uma nota alta para o produto, tá? Vamos inspecionar aqui as regras, olha só. Quem usou a palavra, vamos pensar, chips e delicious, provavelmente colocou good review. Na verdade, 100% das vezes que apareceu chips and delicious, né, isso resultou em um good review no final. Todas as vezes que tinha chips e delicious na descrição da resenha que a pessoa fez, a pessoa deu uma nota maior ou igual que 4 para esse produto. Toda vez que apareceu great e loves também, quase todas as vezes, né, foi um good review. Né? E assim por diante. Então, eu tenho várias regrinhas aqui, find, happy, recommend, delicious, great, perfect, que fazem muito sentido estarem super associadas ao review ser bom. Né? Então, eu poderia usar essas regras para tentar criar um classificador. E o interessante desse classificador é que ele seria muito fácil de interpretar. Mais fácil até que uma árvore de classificação. Né? Porque eu olharia, essa palavra, esse texto tem great e loves, deve ser bom mesmo. É muito fácil de interpretar. Né? E, de fato, existe uma literatura de usar regras de associação para criar classificadores. Né? E o legal desses classificadores é que eles são fáceis de interpretar. Em geral, o poder preditivo deles não é tão alto, né? Mas eles são fáceis de interpretar. Né? Daí você pode olhar o lift aqui. Né? Eu também fiz a mesma coisa com bad reviews aqui. Né? E aqui é importante porque o 1 e o 0 não tem uma simetria. Na verdade, a gente está olhando o que implica 1. Então, eu troquei aqui e falei, olha, a resposta vai ser o oposto, né? Então, vai ser agora 1 se for bad e 0 caso contrário. Aí fiz a mesma coisa. Então, vamos ver as regras que aparecem. O que implica um review ser bad? Então, bad, taste, disappointed, money, né? Porque a gente está dizendo que foi caro, algo do tipo, received, away, nothing, e por aí vai. Né? Então, com base nisso, você consegue criar classificadores. Né? Isso pode dar... no fundo, você pode usar regras de associação também como uma maneira de visualizar seus dados. Né? Você tem um monte de dados categóricos, ainda mais, e regras de associação é uma maneira de entender como eles se relacionam. Né? Em geral, as pessoas usam regras de associação só para esse contexto de recomendação, tem essa literatura para classificação, mas você pode usar para muito mais coisa, né? Em particular para visualizar bancos de dados categóricos, certo? Obrigado.